Evangelho de hoje vai falar sobre a volta de nosso Jesus Cristo a Nazaré, sua terra natal, e como foi a sua recepção, que poderíamos pensar que é uma recepção calorosa, mas não, foi infelizmente muito fria e sem fé. Vamos para o Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam, tomados de admiração. Diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de José, de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Neste Evangelho de hoje, bom dia, boa noite, novamente a todos, paz e bem. Neste Evangelho de hoje, como falei mais cedo, nós temos a visita, a volta de nosso Jesus Cristo à sua cidade, sua terra natal de Nazaré. Ele, chamado Jesus o Nazareno, o nome Cristo significa em grego Messias, ou seja, ungido de Deus. Então Jesus Cristo, aqui na terra, ele não era chamado de Cristo. Ele era chamado de Jesus, o Nazareno, Jesus filho de Davi, Jesus filho de José, filho de Maria, o carpinteiro. Então, Jesus o Nazareno, que muitas vezes era assim conhecido quando na Galileia, na Judéia, ele falavam sobre esse novo profeta, um certo Galileu. Nós vemos então que ele, que não tinha vergonha da sua pátria, não tinha vergonha de ser um nazareno, ele que quis nascer em Belém, ele foi para o Egito fugindo de Herodes, mas ele quis permanecer e fixar sua morada em Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade humilde, que provavelmente eu já escutei arqueólogos dizendo que era provavelmente um daqueles vilarejos ou cidades que eram formados ao redor de outras cidades maiores. Ou seja, era realmente um canto bem mais humilde do que as grandes cidades, os grandes centros da época de Jesus. Então, primeiramente nós temos esse ponto. Jesus Cristo ele volta para a sua terra natal. Com certeza, Jesus Cristo no seu coração amaria muito ver os seus compatriotas, os seus parentes, amigos, primos, os irmãos de Jesus aqui. Muito provavelmente eram primos, eram parentes de sangue, mas não filho de Maria, não filho de José, né? Como nós católicos bem sabemos. Mas justamente isso, nesse ambiente totalmente familiar que Jesus cresceu, com certeza tinha amigos, tinham pessoas com muito carinho por ele, e ele com muito carinho por essas pessoas, ele que é Deus, ele que é o amor. Com certeza foi uma grande decepção quando ele chegou lá, quando ele começou a ensinar, a pregar. Ele esperava ver a fé do povo para fazer os milagres, como ele já fez. Estamos no capítulo 6, nós já vimos a ressurreição de uma menina de 12 anos, nós já vimos uma mulher que há 12 anos, o Evangelho de ontem, há 12 anos estava com hemorragia, estava sangrando, e Jesus Cristo a curou. Então nós vemos todos esses grandes milagres, esses potentos, né? E em Nazaré não, infelizmente. Porque os nazarenos, muito provavelmente, eles tinham Jesus Cristo como um deles, uma pessoa tão simples, tão ordinária, que há pouco tempo atrás ainda morava lá, e era como um cidadão qualquer.
Jesus Cristo, durante seus 30 anos, até os seus 30 anos, provavelmente quando José, pai de Jesus, pai adotivo de Nosso Senhor, estava vivo, ele e José eram os carpinteiros. José é o carpinteiro, né? E carpinteiro, no grego, teknon, eu não me recordo agora a palavra correta, mas significa aquele que trabalha com as mãos, ou seja, o faz tudo. Daquele vilarejo pequeno, com certeza tinha uma porta quebrada, era Jesus Cristo, ou José, quando ele estava vivo, que iam lá consertar, quando precisava fazer um móvel, quando precisava consertar um móvel, então trabalhou com as mãos, não necessariamente só madeira, como nós pensamos na carpintaria, né? Na arte com a madeira, mas qualquer artesanato. Jesus Cristo é esse que com as suas próprias mãos trabalhava e ajudava os seus compatriotas. E como Jesus muito humilde, muito simples, muito provavelmente esses nazarenos, assim como nós também corremos esse risco, eles pecaram ao desconfiar que uma pessoa tão simples, gente como a gente, um judeu exemplar, com certeza, todo sábado ia na sinagoga, mas sem muito espetacular, sem ser o grande Messias, o guerreiro, o general que muitos pensavam na época que viria, sem ser também um profeta de fora, com todo um ar misterioso. Não, Jesus Cristo era o mesmo Jesus de antes, só que agora fazia milagres, dava grandes ensinamentos, ensinava a sua doutrina, ensinava o Evangelho, que é essa boa nova, o reino dos céus está próximo, convertei-vos e creio. Então, os nazarenos, eles pecaram nisso, eles desconfiaram. Faltou essa confiança, faltou essa entrega, essa fé de que Jesus, esse humilde compatriota, podia ser, e é, realmente nós cremos, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias que veio para nos salvar. Que assim como hoje Jesus Cristo, ele visita Nazaré, ele visita os nossos corações e as nossas vidas, a minha, a sua, de cada um de nós. Então que não caiamos nesse erro, não caiamos nessa tentação de desconfiar que no ordinário Deus pode agir. Porque muitas vezes Jesus, próprio Deus, prefere nos tocar, prefere conversar conosco no dia a dia. No milagre de hora marcada, que é a Santa Missa, a Eucaristia, no idoso que nós podemos ajudar, no mendigo que nós podemos dar esmola, nós podemos dar atenção, no irmão do nosso dia a dia, o irmão mais irritante, um irmão que realmente nós amemos mais, um pai, uma mãe, um irmão ou irmã de sangue. Enfim, essas pessoas do nosso cotidiano. Jesus Cristo, enquanto vivia em Nazaré, no cotidiano, convivia com essas pessoas. E agora ele voltou pensando que nesse cotidiano todo as pessoas iriam acolhê-lo, mas não. Elas pensaram que Deus, tão grande, não entraria em contato com elas em Jesus, uma pessoa tão simples e humilde do nosso cotidiano. Que Deus abençoe cada um de nós e, com a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, abramos o nosso coração a um Deus que Ele é ordinário. Ele age no extraordinário, os grandes milagres, com certeza, mas precisamos ter fé e acolhê-lo no nosso dia a dia, nas nossas orações, nas nossas frases, nossa boca, nossas palavras, nossos atos, nossas ações ou omissões. Sempre acolhemos nosso Jesus Cristo em cada coração, em cada irmão. Paz e bem a todos, que Deus nos abençoe. Paz e bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.